Olá, veja os destaques de hoje do portal da Assembleia. Os assuntos que movimentaram o Parlamento Estadual durante a semana. Saiba como acontece a distribuição do fundo eleitoral. Conheça a lei que permite a realização de assembleias e votações em condomínios de forma virtual. Com a nova lei, as reuniões poderão acontecer de forma híbrida, com presença física ou virtual dos condôminos. O trabalho de gestores para resgatar alunos que deixaram de frequentar a escola. Mesmo com todas as dificuldades, o Maranhão foi o segundo estado do Nordeste com maior índice de resgate de alunos para a sala de aula. Decreto flexibiliza o uso de máscaras, mas infectologistas alertam para os casos em que a proteção deve ser mantida. E a ação dos cães farejadores que auxiliam a segurança nas operações policiais. É agora no portal da Assembleia. A semana foi movimentada na Assembleia Legislativa. Nós vamos ao vivo agora falar com Ronald II, que traz para a gente o resumo do que aconteceu no Parlamento Estadual. Boa tarde, Ronald. Olá, Eli Coelho. Boa tarde a você e a todos os telespectadores da TV Assembleia. De fato, mesmo uma semana movimentada aqui no Parlamento Maranhense, com sessões plenárias e também algumas reuniões. Em razão das sessões plenárias, a gente fala que os pronunciamentos também foram marcados com algumas denúncias relacionadas ao setor de segurança pública do Estado e também ao setor de educação. Esses foram temas do pronunciamento do deputado Wellington do Curso, que segue como um parlamentar de oposição ao governo do Estado aqui na Casa. Além disso, nós tivemos outros pronunciamentos. O deputado Hildo Amaral, por exemplo, apontou dificuldades, problemas relacionados à prestação de serviços de uma operadora de telefonia aqui no Estado do Maranhão. O deputado Hildo Amaral criticou duramente a prestação desse tipo de serviço aqui no Estado, questionando a qualidade. Além disso, deputados que militam mais intensamente na região tocantina do Estado, como é o caso do deputado Antônio Pereira e do deputado professor Marco Aurélio, falaram sobre a importância da UEMA Sul para a região tocantina, falaram sobre esse marco na educação do Estado e trouxeram muitos destaques relacionados à atuação da UEMA Sul ali naquela região. Além disso, nós tivemos também alguns assuntos relacionados à agenda de atividades parlamentares. Deputados que percorreram vários municípios também no fim de semana aproveitaram esse momento das sessões plenárias para falar sobre esse assunto. A gente tem visto que o próprio presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Otelino Neto, tem cumprido intensa agenda de atividades também pelo interior do Estado. Passou por Turilândia, por Santa Helena, hoje mesmo cumpre a agenda na cidade de São Francisco do Maranhão. Além disso, durante a semana nós tivemos algumas reuniões, Eli Coelho, aqui no Parlamento Maranhense. Tivemos, inclusive, uma reunião que discutiu sobre a segurança das barragens no Estado. Esse assunto também foi tema do pronunciamento do deputado Zé Inácio Lula, que esteve presente nessa reunião, que também contou com outras autoridades presentes e com representantes de comunidades afetadas pela questão das barragens. Além disso, o Palácio Manuel Beckmann, a sede do Parlamento Maranhense, sediou um evento proposto pela Procuradoria-Geral do Estado, que lançou um e-book que traz a consolidação das leis sobre a pandemia do novo coronavírus. Esse foi um momento bastante prestigiado aqui durante a semana na Assembleia Legislativa. Contou, é claro, com representantes da PGE, com demais autoridades ali que integram o Judiciário, e a gente lembra que essa consolidação também reflete bem um trabalho considerado muito importante do Poder Legislativo maranhense nessa frente de combate à pandemia do novo coronavírus. Além disso, nós temos também atividades anunciadas pela Escola do Legislativo, um setor importante que integra o Parlamento Maranhense. São vários cursos. Eu ainda volto nesta edição aqui do Portal da Assembleia para a gente conversar um pouco mais sobre esse assunto. Esses são os principais detalhes da semana aqui no Parlamento Maranhense, e a gente sempre lembra que as sessões plenárias seguem acontecendo às terças, quartas e quintas a partir das 9h30 da manhã, com transmissão ao vivo da TV Assembleia. Eu volto com você.
Obrigada, Segundo. Daqui a pouquinho a gente volta a conversar. E o governo federal sancionou uma lei que permite a realização de assembleias e votações em condomínios de forma virtual, o que vem facilitar as participações de quem mora em condomínios, mas ainda não se sente confortável em participar de aglomerações, além de estimular a contratação de síndicos profissionais que acompanham as decisões administrativas. Depois da chegada da pandemia, grande parte das pessoas não tinha o hábito de ficar a maior parte do tempo dentro de casa. Em meio a essas mudanças na rotina, os conflitos entre vizinhos e em condomínios por conta de barulhos e até comportamentos inadequados pode aumentar. Nesta semana, o governo federal sancionou a Lei 14.309, que permite a realização de assembleias e votações em condomínios de forma eletrônica ou virtual, dando ao morador a opção de voto que teriam em uma reunião presencial. O Acrenelson é morador deste condomínio em São Luís há 8 anos e síndico profissional pelo 2º mandato. Para ele, a lei que regulamenta o método online veio para facilitar as demandas do condomínio. Ela facilita muito a vida do síndico e do condomínio. Por quê? Numa assembleia presencial, há uma dificuldade dos moradores dos condôminos, né, vir se fazer presente na assembleia, né? Muitos não vêm, né? Principalmente quando a pauta não é de interesse deles, né? O interesse é mínimo. Mas já na virtual, não, a gente pode conseguir um número maior, alcançar até o quórum especial, que é de 2/3 ou unanimidade. Com a nova lei, as reuniões poderão acontecer de forma híbrida, com presença física ou virtual dos condôminos, e poderão ser suspensas até que seja alcançado o quórum suficiente exigido. Além disso, outra novidade é que o morador que optar por reuniões online fica responsável pela sua conexão com a internet. Outra tendência que também está sendo gerada nos condomínios é a da contratação de síndicos profissionais. De acordo com o novo Código Civil, o cargo é totalmente legalizado desde 2002. Quem explica é esse administrador. Então, o que a gente vê no mercado são pessoas físicas, autônomas, que já trabalharam com condomínio de alguma forma, ou até moradores que tiveram a experiência de ser síndico no seu condomínio e que ele achou que deu certo, então ele entra no mercado oferecendo o seu serviço nos condomínios. Como que ele faz isso? Ele vai na assembleia, faz a apresentação dele, né? O que ele tem para apresentar de melhorias no condomínio, e a assembleia que vai definir se vai contratar ou não o síndico. O síndico profissional tem as mesmas responsabilidades e funções do síndico comum, podendo ser pessoa física ou jurídica. Entre as principais funções estão a de interditar os interesses dos moradores com a administradora, acompanhar as manutenções na estrutura, contratar funcionários e outras. Então a gente tem a possibilidade de oferecer esse serviço para o condomínio. A gente já faz a parte administrativa, já está dentro do condomínio, já tem a confiança dos moradores. E aí, para que a gente faça só um plus no contrato e acrescente o serviço de síndico profissional, muitas das vezes sai mais barato do que contratar um síndico profissional externo. Quer dizer, seria um custo maior. Segundo dados da Associação Brasileira de Síndicos e Síndicas Profissionais, cerca de 165 bilhões de reais circulam entre condomínios por ano. Para esse advogado que atua na gestão de condomínios, a nova lei veio para eliminar uma dúvida entre advogados em relação à regularização das assembleias virtuais. Entre os juristas havia uma dúvida se os condomínios que na convenção não havia de forma expressa a possibilidade de uma assembleia virtual, alguns orientavam que era possível e outros não. Então, com a lei, há uma eliminação da dúvida e um reconhecimento de forma legal da possibilidade da assembleia virtual. Então, ela vem reconhecer essa legalidade, isso é muito importante. Os condomínios hoje, a grande maioria, já fazem a assembleia de forma virtual. Então, essa talvez seja a tendência a todos eles agora fazer de forma constante, não existe prejuízo nenhum. Pelo contrário, hoje os aplicativos
Cada pessoa possui um celular, pode acessar do celular, do notebook. Então, a realidade de quem fez várias assembleias durante o período da pandemia e pós-pandemia é que é bem tranquilo. Na realidade, a gente até hoje incentiva e recomenda. O decreto estadual que flexibiliza o uso de máscaras pode ser aplicado em municípios onde 70% da população está imunizada com as 2 doses da vacina contra a Covid-19, o que abrange 102 municípios maranhenses. Apesar do uso passar a ser facultativo, especialistas chamam a atenção para os casos em que a proteção deve ser mantida. Somente 102 municípios maranhenses atendem ao novo decreto do governo do estado, que consolida as normas destinadas à contenção do novo coronavírus. Pelo decreto de 11 de março, nos municípios em que mais de 70% da população tenha recebido as 2 doses ou a dose única da vacina contra a Covid-19, conforme dados constantes do Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunização, o uso de máscaras faciais de proteção em locais fechados é facultativo. Cabe a cada indivíduo usar ou não, ou decorrerá ainda de norma municipal. Para este infectologista, outros detalhes devem ser observados. Nós devemos manter, vamos dizer assim, essa flexibilidade enquanto não houver, se não houver naturalmente, uma nova cepa circulante, se os números não aumentarem. Então é uma coisa que realmente a população toda ansiava pela desobrigação, porque realmente a máscara, ela efetivamente protege, mas ela não é ergonômica, ela não é confortável. Pessoas que têm problemas respiratórios, crianças principalmente, é até prejudicial, de certo aspecto, a utilização da máscara. Então, como tudo na vida é custo-benefício, se preconizava a utilização da máscara em função da possibilidade de contaminação, mas não que fosse uma coisa confortável, normal, desejável, absolutamente. Pelo decreto do Poder Executivo, mesmo em municípios que não atendam o requisito de 70% da população imunizada com as 2 doses, pessoas que completaram o ciclo de imunização podem ser liberadas do uso de máscaras em ambientes fechados, desde que apresentem um comprovante de vacinação. Esta médica faz outra observação importante. Os locais fechados, principalmente locais em que tem eventos, deve-se pedir, exigir o comprovante de vacinação, pelo menos para garantir o acesso dessas pessoas nesses locais fechados. Porque senão a gente não vai conseguir controlar o nível de a taxa de coronavírus somente com as pessoas dizendo que vacinaram. Eu acho que se for tomar uma medida dessa, baseada apenas no número de vacinados, então eu acho que a exigência do documento de vacinação deve ser mais rigoroso, em relação aos estabelecimentos onde tem as festividades. Agora, um detalhe que o decreto traz é que a flexibilização não se aplica às pessoas contaminadas com Covid-19 e que por algum motivo tenham que sair do isolamento. Neste caso, elas devem sim usar máscaras, atendendo ao protocolo médico-sanitário. O infectologista chama atenção para outros casos quando o uso da máscara deve ser mantido. Situações dentro de ambientes como hospital, ambientes muito fechados, com pouca ventilação, por exemplo, é interessante que as pessoas continuem usando. E com certeza, todas as pessoas que tiverem algum problema respiratório, quadro gripal, têm que efetivamente continuar utilizando isso aí, já que eventualmente tem que sair, fazer uma compra. Então essas pessoas têm que ter o critério, têm que ter o bom senso de continuar utilizando nesse aspecto. Ainda de acordo com o decreto governamental, a servidora gestante que tiver completado o ciclo vacinal contra o coronavírus, inclusive com dose de reforço, deverá retornar às suas atividades presenciais. O decreto já está em vigor desde o dia 11 de março. E no próximo bloco, saiba como acontece a distribuição do fundo eleitoral. E o trabalho de gestores para resgatar alunos que deixaram de frequentar a escola. Você acompanha logo após o intervalo. Na próxima semana, a Escola do Legislativo vai oferecer aos servidores da Alema e público externo um curso sobre as principais formas de compreensão da atividade política. A gente volta a chamar Ronald II, que vai dar mais detalhes sobre o curso. Ronald, é com você?
Perfeitamente, Eli Coelho. A gente sabe que a Escola do Legislativo segue fazendo esse importante trabalho de capacitação e aperfeiçoamento dos servidores do Parlamento Maranhense, oferecendo inclusive também cursos para o público externo. Eu converso exatamente agora com o professor André Lisboa, que vai ministrar o curso sobre inteligência política. Professor, muito boa tarde. O que o público deve esperar do curso de inteligência política? Boa tarde, Ronald. Então, desse curso, eu acredito que o pessoal, o público, os alunos, os estudantes, tanto os servidores da casa, eles podem esperar um treinamento para reconhecer as relações políticas por trás de todo o ambiente humano, dentro de todo o mundo humano. Tem uma expressão que é muito conhecida, trama política. Todo mundo já ouviu falar disso. A trama política se refere a uma determinada história, a história política. E a história é composta pelos atos humanos, pelas ações humanas. O que eu quero apresentar para os alunos é exatamente um treinamento para interpretar cada ato humano, o sentido deles, para que eles servem, ou o que está escondido por trás dali. De certa forma, reconhecer os interesses, tanto dentro da política, em específico interna, quanto também dentro de uma amplitude maior, que é a amplitude social. Quando se fala em política, professor, normalmente as pessoas tendem a fazer uma relação direta ali com aquela questão eleitoral, né, com alguma situação ou outra negativa da política, mas é importante discutir a política pela sua essência. É mais ou menos nesse caminho que o curso deve seguir? Exatamente, Ronald. O objetivo é expressar que a política ela está dentro do mundo humano. Ela está ligada diretamente às nossas ações, ligada ao conviver, está muito além do que uma decisão eleitoral ou que uma disputa eleitoral. Não, ela está entrelaçada com o meu dia a dia, com o dia a dia dos estudantes, com o dia a dia dos jornalistas. Ela compete a toda uma gama de interesses que está muito mais além do que o momento eleitoral. Professor, muito obrigado pela sua participação, desejamos aí um ótimo curso. As aulas acontecerão, né? O curso vai ser iniciado a partir da próxima terça-feira. A Escola do Legislativo vai atuar com esse curso na terça e na quarta-feira, também na outra semana, na terça e na quarta-feira. E por falar na Escola do Legislativo, é importante destacar o trabalho que vem sendo feito. Nós tivemos a finalização agora de um curso relacionado ao regimento interno e já há, inclusive, a expectativa para a inscrição de um novo curso sobre o regimento interno. Além disso, a Escola do Legislativo também vai ofertar um novo curso na área de informática. Portanto, Eli Coelho, esse é um trabalho que vem sendo feito aqui no Parlamento Maranhense, um trabalho de aperfeiçoamento, como eu falei inicialmente, né, de capacitação dos servidores da casa, lembrando que muitos desses cursos também são oferecidos para o público externo, ou seja, para as pessoas também que não fazem parte do quadro de servidores aqui do Parlamento Maranhense. Eu volto com você aí na bancada. Obrigada, Ronald, pelas informações. E a mesa diretora da Alema divulgou a homologação final das inscrições para o concurso público da Assembleia Legislativa. De acordo com a Fundação CEPERJ, organizadora do certame, 28.240 candidatos se inscreveram para o provimento de vagas e formação de cadastro de reserva aos cargos de nível médio e superior de quadro de servidores. As provas vão ser realizadas no primeiro dia de maio e o resultado está previsto para o dia 22 de agosto. O edital do concurso pode ser acessado no site alema.ma.gov.br. E o Supremo Tribunal Federal aprovou o valor de mais de 4 bilhões de reais que vão ser gastos no financiamento das campanhas eleitorais deste ano. Apesar do valor bilionário, especialistas em ciência política explicam que o financiamento público de campanha busca um equilíbrio na disputa eleitoral. Os partidos políticos terão 4,9 bilhões de reais para financiar as campanhas nas eleições deste ano. O valor bilionário do fundo eleitoral foi motivo de uma ação movida pelo Partido Novo, mas o Supremo Tribunal Federal, por 9 votos a 2, decidiu que o valor está dentro da realidade dos custos eleitorais. O diretor administrativo da Assembleia Legislativa do Maranhão e especialista em direito eleitoral explica a situação. O Supremo Tribunal Federal entendeu que o valor aprovado na Câmara dos Deputados e sancionado pelo Presidente da República, inclusive com parecer favorável da AGU e da Procuradoria-Geral da República, deveria ser mantido. Isso significa que o valor aprovado pelo Congresso vai valer
para as eleições de 2022 e nós já temos então os valores definidos para os partidos que permitirão então o financiamento das campanhas no país inteiro. Apesar do valor bilionário, esta doutora em ciência política explica que a manutenção da democracia tem um preço e que o financiamento público de campanha busca um equilíbrio na disputa eleitoral. Para evitar uma situação em que quem fosse mais rico ou quem tivesse mais amigos ricos, mais amigos empresários, carreassem mais recursos e se tornassem assim mais competitivos. Então a ideia de que não vai mais ter financiamento empresarial, o financiamento vai ser público, ela também tem essa motivação, né? Inibir a corrupção, e promover essa isonomia e até também incentivar os gastos, a redução dos custos de campanha. Nós fomos às ruas para saber se as pessoas estão acompanhando as discussões sobre o fundo eleitoral. É muito dinheiro, deveria ser menos. Mas o próprio Supremo Tribunal, a desembargadora, a ministra, disse que eles têm direito a aprovar isso, é um absurdo. Acredito que o fundo eleitoral é aquele dinheiro que os candidatos podem usar para bancar as questões da campanha política, mas é o dinheiro apropriado para isso, né? Destinado para bancar as campanhas. Agora, de acordo com a legislação, os recursos do fundo eleitoral devem ser distribuídos pelo TSE aos diretórios nacionais dos partidos e tem como critério a representatividade, como explica o especialista em direito eleitoral. A composição dele se dá com base no número de deputados federais que cada partido tem. Então, a participação dos partidos no Congresso Nacional define o quanto que ele tem direito do fundo. Quanto mais deputados federais o partido tem, mais recursos do fundo ele receberá. Isso faz, inclusive, uma definição do jogo de forças no país em relação a esse financiamento das campanhas. A distribuição do fundo eleitoral é feita de acordo com os seguintes critérios: 2% dividido igualmente entre todos os partidos, 35% divididos entre aqueles que tenham pelo menos um representante na Câmara dos Deputados, na proporção do percentual de votos obtidos na última eleição geral, 48% dividido entre as siglas, na proporção do número de representantes na Câmara, consideradas as legendas dos titulares, e 15% divididos entre os partidos na proporção do número de representantes no Senado Federal, consideradas as legendas dos titulares. A doutora em ciência política observa ainda que as discussões em torno do fundo eleitoral se dão por falta de informação e transparência na aplicação do fundo. Nós não podemos nos dar ao luxo de dispor de um montante dessa envergadura de recursos públicos para jogar como se fosse a fundo perdido, né? Tem que ter clareza quanto à aplicação desses recursos. E você tem razão. Nesses tempos em que a gente já tem um outro orçamento bilionário, que é, por exemplo, do chamado orçamento secreto, né? Então é muito recurso público para financiar os processos, no caso do fundo eleitoral. Além dos impactos refletidos na saúde, a pandemia da Covid-19 atrapalhou também a educação. Uma iniciativa do Unicef, que conta com parceria de estados e municípios, estimula a busca pelas crianças e adolescentes que deixaram de frequentar as salas de aula. No ano passado, somente na capital maranhense, cerca de 1.500 alunos foram resgatados. No início do ano letivo, gestores de escolas municipais e estaduais realizam a busca ativa dos estudantes que não retornaram à unidade de ensino para efetuar a matrícula. A iniciativa pretende impedir que crianças e jovens abandonem a sala de aula, reduzindo a evasão escolar. É um regime de colaboração entre o governo do estado e municípios desenvolvido pela Unicef. Uma tarefa que não é simples e que depende do empenho de todos, já que a pandemia provocou inúmeros impactos na saúde, na economia e na educação. E quem já tinha dificuldade de ir para a escola foi mais afetado, inclusive na capital maranhense. Aqui o programa é realizado pelo município desde 2017. Só em 2021, a busca ativa precisou resgatar mais de 1.500 alunos da rede municipal.
Em São Luís, a gente observa que com o retorno das aulas de forma presencial, existe uma procura maior dos estudantes para que retomem o vínculo escolar. Então, a busca ativa ela serve para a gente unir estratégias entre o poder público, sociedade civil, as escolas e os parceiros da CEMED, para que a gente consiga fazer com que esse estudante retorne o vínculo e tenha a aprendizagem e a escolarização necessária. De acordo com o coordenador de estatísticas da Secretaria Municipal de Educação, a busca ativa é um trabalho minucioso que precisa lidar com vários fatores que afastam os alunos da escola. Por isso, o empenho pelo resgate dos alunos. O principal fator que promove a evasão escolar seria principalmente a questão da pandemia, né? Da dificuldade de acesso às tecnologias quando a gente estava no período remoto. Também outros fatores como desinteresse, trabalho infantil, a situação familiar que envolve a frequência desse aluno na escola, isso tudo interfere para que o aluno deixe de frequentar. O mesmo enfrentamento é feito pelo Estado. Desde 2019, a busca ativa é realizada em todas as cidades maranhenses. Nós temos uma plataforma que é alimentada pela escola, com a participação de professores e gestores, para nós promovermos uma busca dos estudantes de maneira mais específica, entendendo quais foram os motivos que levaram cada estudante a se afastar da escola e buscar apoio, mobilizar a rede de apoio no estado, nos municípios, para que eles retornem com segurança. Mesmo com todas as dificuldades, o Maranhão foi o segundo estado do Nordeste com maior índice de resgate de alunos para a sala de aula. Isso graças ao trabalho incansável de equipes pedagógicas que acreditam na importância da educação. Entre 2020 e 2021, no estado, 11.085 crianças estavam fora da sala de aula. 16,6% desse total foram resgatadas. Segundo o Unicef, o Maranhão ficou para trás somente do Ceará, que alcançou 21% de sucesso na busca ativa. Parece pouco, mas em tempos de pandemia, os desafios na educação apenas aumentaram. O importante é não desistir. Muitas das vezes a gente pensava até de desistir, mas nós temos uma equipe que dizia não, vamos atrás. E na pandemia, né? A gente sofremos muito porque muitas crianças perderam seus familiares. Nós, como os professores também, a gente não desiste dos nossos alunos. A gente conseguiu fazer essa busca ativa no sentido de falar com os pais, fazer uma videochamada, trabalhar em questão de busca do material, de saber o que estava precisando, até mesmo emocionalmente e socialmente, né? Porque tem deles que estavam passando muitas necessidades e a gente foi buscar atrás disso também. E veja no próximo bloco a ação dos cães farejadores que auxiliam a segurança nas operações policiais. A gente volta já. Os estudantes que se inscreveram no Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES 2022, já podem consultar o resultado da seleção para financiamento de curso superior em instituições particulares. Nos dias 21 e 23, o selecionado deve formalizar a contratação do financiamento. A lista com o nome dos selecionados pode ser consultada no site acessounico.mec.gov.br. Há mais de 30 anos, a Polícia Militar do Maranhão conta com o trabalho de um pelotão especial formado por cães farejadores. O faro aguçado dos animais ajuda no trabalho também das polícias civil e federal, diminuindo o tempo de resposta durante as buscas por drogas, por exemplo, além de evitar um possível confronto corporal com o suspeito. O repórter Joelson Braga foi ver de perto como os cães treinados ajudam a manter a segurança dos profissionais e da população. Que o cão é o melhor amigo do homem, isso todo mundo sabia. Mas eles também são amigos e aliados do sistema público de segurança. Na Polícia Militar, o pelotão de cães existe há 36 anos. Eles são treinados desde bem pequenininhos para enfrentar situações de buscas, resgates e capturas. Este capitão é o responsável pelo pelotão e fala das ações que os animais desenvolvem por aqui. Na nossa unidade, nossos cães desenvolvem a ação desde a ação comunitária,
da ação social, tá? Junto à escola, junto à comunidade, interagindo, aproximando, até o combate à criminalidade, ou seja, o combate ao tráfico de drogas. Nós resolvemos testar o faro de um dos cães do pelotão. Para testar o faro dos cães, o pessoal aqui da polícia preparou essa caixa aqui com cheiro já de droga. Só que ele está nessa sequência. O cachorro, vocês viram que o policial guardou lá no canil. Agora a gente vai trocar a caixa e botar ela aqui em outro lugar para testar o faro do cachorro, saber se ele adivinha em qual caixa dessas aqui está com o odor da droga. Primeiro o animal foi colocado no box no canil e nós fomos para outro local e preparamos a cena. O faro aguçado do cão diminui o tempo de resposta em que policiais perderiam realizando as buscas. Agora, os policiais irão simular uma abordagem quando há resistência do suspeito. Dessa forma, com a ajuda do cão, o policial evita entrar em possível confronto corporal com o suspeito. Mas para chegar neste nível, o treinamento do cão começa muito cedo, como explica o capitão. Os nossos cães, eles já começam o treinamento desde quando nascem. Com o uso de alimentação, para que ele busque essa alimentação, ele tem que fazer algumas etapas, tá certo? Passar por água, passar por lugares escuros, com ruídos. A Polícia Civil do Maranhão também adota cães em suas missões. Aqui são 4 animais. Esta pastor belga é a Alu. Tem apenas 2 anos e meio e já esteve presente em várias ações. Este brincalhão é o Baruch, um pastor alemão. O investigador responsável pelo núcleo de cães detalha o trabalho dos animais na Polícia Civil. Todos esses cães auxiliam o trabalho da Polícia Civil e das outras forças, é claro, que nos pedem apoio, no cumprimento de mandado de busca, na localização de drogas e armas. Os cães, além de ajudarem nos trabalhos da Polícia Civil, eles também apoiam operações da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal. Fizemos também um teste com a Alu. Foi colocado odor de drogas próximo a uma planta. O investigador dá o comando e ela, em questões de segundo, encontra o ponto exato e dá o sinal. Com a ajuda dos animais, a Polícia Civil do Maranhão já apreendeu mais de 3.000 quilos de drogas. O trabalho com cães começou no ano de 2016, no final do ano de 2016, com um cão, mas vem crescendo durante esse período. A gente, como um todo, já foi apreendido aproximadamente 3 toneladas de entorpecentes com o apoio dos cães farejadores. Mas apesar de serem treinados para situações tensas como o resgate, captura e apreensão de drogas, os animais também ainda participam de ações sociais e fazem a alegria da criançada. E o portal fica por aqui. Para rever as reportagens de hoje, acesse o site al.ma.leg.br/tv. Bom fim de semana para você. A gente volta a se encontrar na segunda-feira. Até lá!